isso, né? Porque assim, eu dou uma certa liberdade para os meus clientes de, claro, se ele conhece uma pessoa, não tem problema nenhum pra gente trabalhar. Mas é isso, não necessariamente a linguagem é a mesma, o jeito de trabalhar é o mesmo, né? E aí o arquiteto acaba resolvendo todas as questões em volta, né? Então ele fica como uma pessoa central, normalmente, então ele que vai resolver o cara da obra, a parte do paisagismo. E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, mais um encontro aqui no Fala com o Mamba. Eu sou o Mamba e eu dou as boas-vindas a todos vocês. Primeiro, como sempre, agradecendo por tirar um pouquinho do seu tempo. Para quê? Para conhecer uma nova profissional que está nos visitando hoje, para saber o que ela tem para contar, mas daqui a pouco eu apresento ela para vocês. Antes disso, eu quero convidar a todos vocês a se inscrever no nosso canal Fala Mamba no YouTube, onde tem essa entrevista e muitas outras entrevistas com profissionais de alto nível de diversas áreas que já passaram por aqui, sempre trazendo conhecimento. A gente nunca para de aprender. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero agradecer a Santa Rita Reveste, quem dá esses painéis que vocês estão vendo, vão ver aqui na nossa decoração, como parte de um patrocínio que faz com que nosso cenário fique muito mais chique. E se você quer que sua sala, que seu escritório, que algum ambiente específico da sua casa também fique com um visual diferente, muito mais elegante e com uma funcionalidade boa também, é com a Santa Rita Reveste que você vai conseguir encontrar esse tipo de painéis. Aqui estão os ripados, mas tem outros que são lisos, tem outros que são ondulados, tem muito material de primeira qualidade para atender o Brasil inteiro. E nosso outro patrocinador é a Mamba Produtora Audiovisual, uma empresa focada na produção de vídeos empresariais, corporativos e que tem esse estúdio aqui na cidade de Salto, no interior de São Paulo, pronto para atender vocês, principalmente quem quer fazer podcast e quem quer criar conteúdo, videoaulas, treinamentos, material interessante que você como profissional tem para entregar para as pessoas que o acompanham e que seguem você nas redes sociais. Beleza, gente? Até aí as apresentações, voltamos com o nosso logo do Fala com Mamba e é hora de dar as boas-vindas a Karen Sperling. Karen, muito obrigado por estar aqui. É difícil agendar, é difícil parar para conversar com a gente, então eu sei que é um sacrifício e eu agradeço muito por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, Mamba. Vou colocar aqui seu logo, Karen Sperling, arquiteta. Mas antes de falar isso aqui, eu quero saber um pouquinho mais sobre você. Quem é a Karen Sperling antes de ser arquiteta? Antes de ser arquiteta, eu sou mãe de 2 meninas, a Manuela e a Micaela, sou casada com o Guilherme, era de São Paulo, vim para o interior tem 2 anos, a gente veio buscar uma vida diferente, uma qualidade de vida ainda mais para as crianças, né? E então a gente, óbvio, com uma oportunidade de trabalho também, né? A gente juntou essa oportunidade para vir para o interior e por aqui estamos. Quando o pessoal fala muito dessa qualidade de vida, eu vim da Bolívia e cheguei direto no interior. Eu vou eventualmente para São Paulo para trabalho, mas nossa, São Paulo é uma loucura. Como é essa decisão de sair de uma cidade tão grande para chegar numa cidade do interior que é menor, que é mais calma? É difícil essa adaptação? É difícil. Quando a gente começou a pensar em sair de São Paulo, eu e meu marido, faltava aquele empurrãozinho para sair de verdade, né? Porque a gente acaba ficando numa coisa mais, num comodismo, digamos assim. Ok. Né? Apesar da gente todos os dias reclamar do trânsito, reclamar que não tem tempo de qualidade, porque não dava muita coisa para fazer, apesar das 1000 oportunidades que São Paulo oferece, você consegue no dia a dia ali, a gente não conseguia aproveitar todas as oportunidades, né? Então eu falo que, por exemplo, hoje eu ando de bicicleta com as minhas filhas aqui, coisa que eu poderia fazer em São Paulo? Poderia, mas eu não fazia, porque a gente acabava se enrolando com o tempo, com compromissos e tudo, e acabava não fazendo essa parte, né, da qualidade com as crianças. E a gente sempre falou disso, de mudar, mas
a gente só veio realmente a mudar quando eu tive um empurrãozinho, que eu recebi uma proposta de trabalho aqui no interior. Então a gente veio para cá, que eu acho que ficou um pouco mais confortável, né? A gente tomar essa decisão, mesmo porque a gente não tem nenhuma família, ninguém aqui. A gente veio para uma cidade que a gente não conhece ninguém, né? Não tinha um apoio e tudo. E em São Paulo, querendo ou não, como tá uma família tanto minha quanto do meu marido, a gente tinha todo o apoio, né? Amigos, enfim. Então, isso era difícil de largar essa parte, claro, né? E tomar porque essa decisão uma nova de sair. adaptação. Exatamente. Né? É uma nova adaptação. Mas e as suas filhas? Elas se adaptaram bem? Elas se adaptaram bem, elas são pequenas, né? A Manu tem 6 e a Micaela tá com 3, então elas vieram, tem 2 anos, foi mais tranquilo da adaptação. E aí, falando sobre o trabalho, a parte que você veio com uma proposta de trabalho. Isso. E como isso é um empurrão final? Você fala, agora se eu vou lá, vou trabalhar lá, vou morar lá e vou fazer isso porque a minha profissão está me chamando lá. Exato. Eu trabalhei 14 anos no setor automotivo e foi a empresa que me chamou para vir aqui para o interior, me buscou no mercado, né, veio atrás de mim pelo trabalho que eu já tinha feito, eu já conhecia, e falou que precisava de mim aqui para poder ajudar nesse projeto que eles tinham. E a gente estava na pandemia, então assim, já estava todo mundo dentro de casa, né? Já era uma situação um pouco diferente, com a pandemia, né? A questão geográfica mudou muito. Exatamente. Meu marido trabalha com TI, então trabalha home office desde antes da pandemia, então isso facilitou muito para a gente tomar essa decisão de realmente vir morar para o interior. Que legal. Agora vamos falar da arquitetura. É uma carreira, profissão muito interessante. Eu trabalho com parte audiovisual. Sim. Tem muito a ver criatividade, tem muito a ver imagem. Mas me conta um pouquinho, talvez não tanto para mim, senão para quem está assistindo. O que é o mundo da arquitetura? Olha, eu acho... Quando eu fui pensar em fazer arquitetura, na verdade, eu queria alguma coisa que mexesse com muita parte da criatividade, mas que também tivesse uma coisa mais pé no chão. Então, assim, eu precisava dos números, eu precisava dessa parte da matemática, né, do racional, que a arquitetura também traz. Mas, ao mesmo tempo, eu queria uma coisa com que eu pudesse criar, né? Exatamente. Então, assim, quando eu fui decidir que eu pensei numa engenharia, e eu achei que a engenharia, para mim, poderia ser um pouco mais quadrada, de não poder ter essa liberdade tão grande de criar mesmo, né? Dessa parte das artes, Sim, né, envolvidas. Então, foi aí que eu fui para a arquitetura. E se você tivesse que encontrar uma diferença principal entre arquitetura e engenharia, é a criatividade mesmo? Ou o que mais? Eu acho que a criatividade e como eu vou dizer, você ficar um pouco mais solto para poder desenvolver um trabalho, né? Eu entendo que quando eu fui pesquisar os cursos, eu tenho amigos engenheiros e tudo, é um trabalho minucioso, óbvio, mas assim, é muito racional, é muita matemática, é um trabalho mais frio, assim, né? Tá. E eu queria essa coisa do calorzinho da arte, porque meus pais são artistas plásticos, então eu cresci nesse mundo, né? Eu precisava dessa coisa um pouco mais lúdica, né? Entrar numa coisa que eu pudesse misturar materiais, cores, né? Texturas, tem muita coisa, exatamente. Né? Iluminação, então assim, eu acho que tudo isso entra Agora tem uma questão de evolução em toda a profissão, né? Sim. Como que é esse caminhar na parte da arquitetura, principalmente pensando tanto nos materiais que são utilizados, quanto o tipo de projeto e também com as épocas, porque muita coisa vai e depois volta, Sim. né? Como que é esse caminho do arquiteto, da arquiteta, nesse mundo da evolução e a reutilização de coisas? Então, no meu ponto de vista, né, eu gosto muito de reaproveitar as coisas, de utilizar de móveis e texturas e formas que já existem nos lugares e ajustar isso ao gosto do cliente, né? Okay. Então, mas eu acho que é muito importante a gente ter essa memória do anterior, né? Porque a gente vai aprendendo, vai evoluindo, mas foi o que você falou. Não pode esquecer e volta, né?
Claro, ela volta de uma maneira um pouco diferente, às vezes mais sutil, às vezes mais agressiva e tudo, mas ela vai estar presente em algum momento de novo, né? Então, eu acho que assim, a gente consegue modernizar e não perder essa essência das outras fases. Exatamente, você não pode esquecer do passado, porque o passado é a base, né? Exatamente. A partir disso que mudou aqui, agora chegou aqui. Exatamente. É muito legal ver isso aí. Você falou de uma coisa que eu acho que é o principal desafio na sua área, porque na minha área da produção audiovisual também acontece, Sim. que é a palavra o gosto do cliente. Como lida com isso aí? Não é muito fácil, né? Assim, tem clientes e clientes, então, ao mesmo tempo que a gente tem clientes que falam, tá nas suas mãos, você faz. Eu confio em você, por isso eu trouxe você aqui. Mas que também a gente fica um pouco perdido, porque assim, a gente precisa de um norte, né? Então assim, já tive clientes que falaram, Karen, é com você. É com você. E eu falei, gente, mas eu não sei o que essa pessoa gosta, né? Qual o caminho que eu vou tomar, que ideia inicial que eu vou ter para poder desenvolver esse trabalho. E tem o outro cliente que já vem com a ideia dele 100% pronta. Desenhada no papel, exatamente. É aqui, eu quero aqui. Na verdade, ele quer um desenhista, ele não quer um arquiteto, né? Ele quer pôr a ideia dele no papel e pronto. Então, assim, conseguir convencer o cliente, né, de que algumas coisas, óbvio, a gente tem que entender a necessidade, o gosto e tudo dele, mas de que algumas coisas não necessariamente vão funcionar da maneira como ele está pensando, né? Uhum. E aí esse convencimento que é um pouco mais difícil. Claro, porque tem uma questão, eu lembro muito quando eu era criança, meu pai, ele trabalhou toda a vida dele em um banco. Tá. Mas ele é uma pessoa muito criativa. Ele gosta de desenhar, ele gosta de fazer coisas com as mãos, gosta. E eu lembro que a vida toda ele aparecia, vira e mexe com um desenho. Falava, essa aqui vai ser a minha nova casa. E ele fazia uns desenhos muito bonitos, com uma sala circular. Mas e aí, você vê isso aí e fala, nossa, isso aqui não dá. Então, isso não é funcional? Isso vai realmente dar no dia a dia da pessoa? Né? Já aconteceu com você ter os dois lados? Aquele exemplo que você chegou, nossa, como ele não é arquiteto? Porque isso aqui está perfeito. Sim. E como esse aqui quer que eu faça isso? Como é que não dá? Você lembra de algum momento que tinha sido muito desafiante para você com isso aí? Nesse de não conseguir, não vai funcionar, não vai dar certo, eu tive uma cliente alguns anos atrás e ela batia o pé e ela estava certa de que era aquilo. E assim, eu tentei provar por A mais B mais C de que não ia funcionar. Né? Que no dia a dia dela, ela não ia ficar satisfeita com aquele projeto. Então, e aí eu sentei para conversar com ela, tentei explicar e falei assim, eu entendo que tem que ter o seu gosto, a sua cara, eu estou tentando te explicar que a funcionalidade desse ambiente não vai dar certo, né? Então, assim, as distâncias eram muito pequenas, então as passagens, a circulação da casa ia ficar muito ruim. E ela mesma, assim, quis fazer dessa forma e aí eu tive que abrir mão. Eu falei, então, eu prefiro que você procure outro profissional, porque não vai dar certo. Porque tem uma questão, volto naquele exemplo do meu pai. Eu quero a minha sala aqui, eu quero a cozinha aqui, vai ter um corredor que passe com árvores aqui no meio, sei lá. Tá, beleza. O desenho pode ser feito dessa forma. O trabalho do arquiteto é também ver a questão dos espaços, né? Das distâncias, de como isso aqui pode ser feito de forma... Então, eu acho que a principal questão é assim, como esses ambientes se integram, né? Como que no seu trabalho ou na sua casa, quais os ambientes que você usa mais, quem precisa estar passando naqueles ambientes. Então, assim, qual ambiente tem precisa estar próximo de qual ambiente. Então, se você fala que é uma pessoa que gosta de cozinhar e gosta de receber pessoas e quer que as pessoas estejam juntas, então é uma coisa que você vai ter a sua sala próxima à sua cozinha, talvez de uma maneira integrada, talvez, e coisa assim. Porque agora, se você me propõe que a sua cozinha fique longe dessa sala, no dia a dia para você não vai ficar legal. Não vai funcionar, claro que sim. Claro, são elementos muito interessantes. Exato. E aí tem outra coisa, né? Depende de todas as pessoas que moram nessa casa. Sim. Tem o filho que gosta de festa, mas a mãe não gosta. E o pai... Quando eu faço na parte do residencial, eu gosto muito de pensar assim, quem são as pessoas hoje e o que eles planejam para daqui 5, 10 anos. Exatamente. Né? Porque muitas vezes falam, não, eu quero quartos grandes, porque meus filhos têm 10, 12 anos, então eles ficam muito no quarto, aquela coisa toda.
Só que daqui 5, ele já vai estar com 17. Talvez ele vai para uma faculdade, não necessariamente onde ele está morando, né? E aí, assim, como que essa casa vai funcionar daqui 5, 10 anos? Então, eu tento juntar todas essas informações, né, as ideias das pessoas que moram nessa casa para poder desenvolver um projeto que seja duradouro, né? Que não seja uma coisa que você faça agora e daqui 5 anos você fala, putz, vou ter que fazer uma mega reforma aqui porque já não está mais funcionando para mim. Exatamente. Isso aí na parte domiciliar, na parte da Isso, do residencial. Residencial. E na parte comercial, como funciona? Na parte comercial, eu gosto de ir até o cliente e entender também como que funciona a empresa. Eu gosto que ele me mostre cada setor, que setor está ligado com quem, né? E quais são as necessidades dele. Então, eu preciso de sala de reunião, eu atendo um cliente, mas eu gosto de atender ele na minha sala, ou não, eu preciso de uma sala fechada, eu quero que meus funcionários tenham um espaço de descompressão, ou não, isso não é importante para mim, a gente precisa de uma outra maneira, que seja um espaço bacana, óbvio, para os funcionários, mas que não seja uma coisa tão grande. Então, assim, eu tento entender todo o fluxograma da empresa dele para poder montar esse projeto também de acordo com como funciona o dia a dia dele. E até mesmo com o tipo de empresa, né? Porque, varia muito, claro, muito. Uma coisa é um consultório médico. Isso. E outra coisa é uma agência de marketing. Completamente diferente. E aí entra que elementos como, por exemplo, texturas, cores, materiais. Materiais, então assim, tem algumas coisas que são meio de praxe, né, que o mercado acaba usando. Então, quando a gente fala em consultórios médicos, as cores que a maioria usa é o verde, o azul, porque remetem à questão da saúde, né? Então, mas nada te impede de usar um vermelho, te impede de usar outras cores. Com entendeu? critério. Com critério, exatamente. Precisa ficar de acordo com o que aquela pessoa está oferecendo de serviço, né? Muito legal. Quando o pessoal precisa da Karen, quando é o momento de procurar um arquiteto? Em que momento que eu deve cair a ficha para mim? Não, eu preciso de um arquiteto. Eu, olha, na parte residencial... Ou quando deveria. Exatamente, né? É diferente. É diferente. Na parte residencial, quando você está buscando um terreno, por exemplo, vou construir. Você está buscando um terreno? Lá atrás. Lá no começo. Não, eu já tenho terreno, já tenho engenheiro. Tudo bem, já tenho pedreiro, já tenho, agora o arquiteto. Não, né? Não, então, o ideal é isso, você já buscar, tipo, estou buscando um terreno, você entrar em contato com o arquiteto para já ver, porque a gente pode acompanhar nessa questão da escolha do terreno, a questão da direção do sol, se o terreno, né, quanto que a gente vai precisar mexer nesse terreno em questão de terraplanagem ou não, né, e entender o que aquela pessoa quer construir naquele terreno. Então, assim, eu quero uma casa com vários andares e tal, então pode ser um terreno com declive, uma coisa maior, que a gente consegue aproveitar. Não, eu quero uma casa térrea. Então, assim, não é todo terreno que não vai funcionar. Exatamente. Então, o ideal seria isso, né? No residencial. Porque aí também entra uma questão até na parte financeira, né? Sim. Imagina que eu quero uma casa térrea e eu compro um terreno íngreme. Exato. Quanto dinheiro? É muito barato aquele terreno. É muito barato. É muito barato, mas você vai gastar muito dinheiro para poder conseguir fazer da maneira que você quer, né? É muito legal. Isso é na parte residencial. No residencial. Aí, para quem vai comprar apartamento, hoje você já tem as plantas, né? As incorporadoras já montam uma ideia de planta, então não necessariamente precisa o arquiteto estar nesta fase. Mas, por exemplo, você comprou um apartamento, um prédio que está em construção. Você vai receber as chaves, vamos supor, em março. O ideal é que pelo menos de 1 a 2 meses antes de você receber as chaves, você já converse com o arquiteto. Porque a gente já monta o projeto, já tem ele praticamente finalizado. Quando você receber as chaves desse apartamento... Dá para colocar ele em prática. A gente vai entrar, né, vai lá para bater as medidas, porque às vezes tem uma diferença de medidas e tudo. E aí sim a gente faz o executivo, mas aí a ideia já está pronta. E aí você não tem muito tempo de espera para poder, porque daí a gente já consegue iniciar a obra e você já consegue entrar nesse apartamento quanto antes. Agora também depende muito dos apartamentos. Tem aquele apartamento que permite mexer, inclusive na estrutura, né? Na planta. Isso. Mas tem outro que não. Tem uns que não podem. É assim e pronto. Exato. Limita muito. Quando você tem a opção de poder mexer, é melhor porque você consegue atender melhor a necessidade, personalizar, né, do cliente. Mas quando não, a gente consegue
com a marcenaria, com alguns truques que a gente tem, fazer com que esse apartamento fique da maneira que a pessoa gostaria. E na parte empresarial, na parte comercial, também, antes de eu construir, eu vou construir a minha sede. Isso, a mesma coisa. E aí, para ponto comercial, eu acho que é importante, não são todos os arquitetos que trabalham com isso. Eu que tenho um background aí de bastante tempo, que eu participava dessas decisões, que é a decisão da escolha do ponto. Ok. Tá? Então, assim, tem muitos arquitetos que trabalham com isso, então eu acho que é importante também para você saber aonde você vai colocar a sua loja, o seu negócio, se ali realmente é um lugar bom ou não, né? Porque muitas vezes o ponto pode acabar com o seu negócio, né? Claro, depende para qual o seu objetivo, Exato. onde que você vai, quem que você vai receber lá, né? Exatamente. O que você então precisa. tem todo um estudo de mercado, né, que dá para fazer. E aí, assim, se o cliente conseguir entrar em contato com um arquiteto que tenha essa parte também, é importante, porque daí ele vai avaliar o ponto e aí vai ser muito mais assertivo o negócio dele. Então a gente vai encontrando como é importante o arquiteto, né, no processo todo. Não é aquela pessoa que vai desenhar só uma janela bonita naquela parede. Exatamente. Não, é um processo que vem desde o início do projeto. Sim, desde a ideia, né? Você começou a idealizar a ter um negócio, eu acho que o arquiteto já podia entrar nessa fase. Mesmo que você fale, não, ó, o projeto agora eu não vou fazer, mas assim, você já consegue, nessa escolha de ponto, por exemplo, você vai com o cliente em diversos pontos, né, mostra ali as opções e aí o cliente vai buscar os imóveis que tem para alugar ou para comprar e coisa assim. É muito, muito interessante. Qual o nível de parceria com o engenheiro já na hora da execução da obra? É bem grande. Eu digo que assim, o arquiteto, por lei e coisa assim, a gente pode construir prédios de até 6 andares, né? Mas essa parte de cálculo de estrutura, de cálculo de tudo, é outra especialidade, né? Então, assim, é sempre importante ter um engenheiro junto. E muitas vezes a gente pensa em algumas coisas que aí o engenheiro também traz uma solução diferente. Entendi. Né? Então, exato. Então, essa troca é bem importante. Hoje, nesse momento, o que público que você atende? Quem que você procura atender no mercado? Hoje o meu escritório representa 70% do que eu faço é comercial e aí os outros 30% entram na parte do residencial. Né? Eu gosto muito dessas obras que são mais dinâmicas, da parte do comercial, né? Que você tem prazos apertados e tem que fazer o negócio acontecer. Essa pressãozinha aí. É uma coisa que eu gosto. Né? E no residencial eu acho que é legal porque a gente traz o sonho da pessoa ali. Sem dúvida. Então, assim, do mesmo jeito que o comercial tem que ser rápido, ágil, mais barato, mais, né, assim, tem que ter qualidade e tudo, né? Tem que ter uma harmonização, um negócio bacana, mas tem essa agilidade e, assim, não posso gastar rios de dinheiro porque eu tenho que É negócio. É um negócio, exatamente. E aí, na residência, você vai trabalhar com o sonho do cliente. Então, assim, muitas vezes a gente tem também uma verba limitada e tudo, mas, assim, é gostoso você ver a sensação do cliente quando vê o negócio pronto, sabe? É muito legal. Tem outro tipo de trabalho que tem muito a ver com arquitetura, que é a parte de desenho de interiores. Sim. É um ramo da arquitetura, estou falando bobagem, é uma profissão totalmente diferente. Como que funciona essa parte? Então, não é totalmente diferente. Eu te digo que a maioria dos arquitetos fizeram alguma especialização, alguma coisa também em interiores, eu fiz também. Mas na parte de interiores a gente vai aprender mais sobre o decorar, né? Então, as cores, as texturas, o que combina com o quê, então... os partidos arquitetônicos que tem na casa, que tem que comunicar com o que você vai colocar de móveis e tudo, né? Mas um arquiteto que estudou lá 5 anos, a gente tem na grade essa parte de interiores, né? Então, assim, ele é apto, sim, a fazer a parte interna. Claro, porque já num projeto, muitas vezes né, a maqueta vem com tudo já, né? Exato. Até com... Texturas, tudo. Né? Sim, texturas, porque assim, quando tudo. a gente pensa vai elaborar um projeto, a gente já imagina aquela coisa, um 3D, né? Então, na nossa cabeça, a gente já imagina o ambiente
com os acabamentos, com as texturas, o que vai mais ou menos de mobiliário ali dentro, né? Para você conseguir... Aí aquele que tem a especialização em desenho de interiores vai só aprimorar isso aí com Exatamente. outro olhar para ficar ainda melhor. Exato. Um complemento. Isso. Muito legal. Pode falar. E aí eu só complementando que daí a pessoa que faz o design de interiores, ele não consegue fazer um projeto de arquitetura, né? Claro, aquele que é só desenhador, é só exato. desenhador. Então ele vai receber um projeto de um arquiteto e vai fazer só essa parte de interiores. Pensando então nessas opções, é uma boa decisão para os arquitetos fazer a especialização. Sim, porque abre porque você abre um leque maior, porque muita gente procura o arquiteto para fazer o completo, né? Claro, então, vou contratar um profissional. Eu tenho um dinheiro aqui para isso. Quando a gente vê que um cliente contrata mais de um profissional para fazer, normalmente é um cliente com uma renda, um poder aquisitivo muito alto. Então ele tem um arquiteto para fazer o desenho, ele vai ter um paisagista para resolver a parte externa ali, para fazer todo o paisagismo. Os grandes projetos, né? Exatamente. Residenciais. Isso. Né? Aí sim eles têm setorizados, né? E vai para cada um dos. Mas se você for no dia a dia para clientes de poder aquisitivo médio e coisa assim, ele já quer contratar você para fazer o completo. Uhum. A parte do paisagismo é igual que a parte do desenho de interiores? Faz parte da formação? Faz parte da formação, a gente tem na grade também, mas eu acho que é muito mais raso do que a parte de interiores. Entendi. Tá? Então, assim, a gente tem uma ideia do que dá para pôr e tudo, mas, assim, um paisagista, se você for conversar, é uma coisa completamente diferente. Eles têm outra especialidade. Um outro olhar, uma outra especialidade. É muito legal ver isso porque, você, como a gente estava conversando, né? Vou pensar no projeto, vou precisar de muitas mãos aqui, Sim. né? Então, é muito importante ter um nexo, talvez, no meio, Sim. né? Que aquele arquiteto tenha uma equipe. Como que está essa estrutura em você? Você tem bons parceiros? Como que funciona isso aí quando eu vou contratar você? Sim. Tá? Mas eu quero que você resolva tudo. Tudo. Você tem todos os parceiros? Eu tenho os parceiros para poder me auxiliar em todas essas demandas, né? Então, tenho o parceiro que vai fazer a obra, eu tenho o parceiro que vai resolver a marcenaria, eu tenho parceiros de paisagismo, a parte de iluminação, se a pessoa quiser uma coisa um pouco diferenciada, então tem uma pessoa que é própria que faz iluminação. Porque eu acho que pode ser complicado você chegar como arquiteto e falar, tá, você é arquiteta, esse aqui é meu paisagista. E você não conhece a pessoa, você não sabe o estilo de trabalho. Pode ser ser uma complicação. Né? Existe isso, né? Porque assim, eu dou uma certa liberdade para os meus clientes de, claro, se ele conhece uma pessoa, ele tem não tem problema nenhum para a gente trabalhar. Mas é isso, não necessariamente a linguagem é a mesma, o jeito de trabalhar é o mesmo, né? E aí o arquiteto acaba resolvendo todas as questões em volta, né? Então ele fica como uma pessoa central, normalmente, então ele que vai resolver o cara da obra, a parte do paisagismo, o engenheiro e tudo. Então, assim, tem que estar muito bem conversado, né? Tem que ser uma coisa uniforme, assim, para sair uma obra legal e o resultado final ficar bom. Isso é bom e todo mundo sem estresse. Exato. É impossível sem estresse na obra, né? É um pouco difícil, né? Mas dá para pensar em alguma coisa. E me fala uma questão sobre esse tipo de parcerias, esse tipo de trabalhos. Quando você chega a um cliente e o cliente é arquiteto, já aconteceu com você? Nunca aconteceu. Nunca aconteceu comigo do cliente ser arquiteto, mas já teve assim, o cliente vir e falar, a minha irmã é arquiteta, o meu pai é arquiteto e meu cunhado é arquiteto. Então, assim, eu acho que a pressão é muito maior, né? São 3 pessoas que sabem disso aqui e que vão opinar e que não necessariamente têm o mesmo partido arquitetônico que o meu. Claro. Né? Claro. Então, é uma coisa que no começo você fica um pouco assim, mas eu achei que, na verdade, para mim foi muito legal porque somou muito, né? Também. Porque daí a gente sentou um dia com esse cliente e, por acaso, chegaram o pai, a irmã e o cunhado lá. Então, todo mundo sentou lá para ver o projeto e tudo. E aí saíram, tipo, boas discussões, né? Boas ideias ali pra gente... Claro, depende muito da abertura da pessoa também, né? Porque se você é uma pessoa fechada e fala, não, esse aqui é meu projeto, esse aqui é meu. Exato. Não opina, não faz, aí não vai dar certo. Aí não dá certo. Não vai dar certo. E o que você, dentro da sua profissão, não faz que o pessoal às vezes confunde?
o que eu não faço? Hoje eu não faço gerenciamento de obras, que é contratação, compra de materiais, essa parte... Que é uma tarefa que alguns arquitetos fazem. Isso. Tá. Mas eu estou no momento hoje do meu escritório que eu não tenho braços para conseguir atender tudo. Então, hoje eu faço uma parte de acompanhamento. Então, eu sou os olhos do cliente na obra. Óbvio que eu vou lá e vou acabar fazendo um certo gerenciamento, né? Então, assim, mas eu vou acompanhar cronograma, eu vou acompanhar para ver se está saindo tudo da maneira correta, né? Se os materiais que precisam estar na obra já estão na obra, enfim. Mas você não vai comprar, você não vai... Exatamente. Eu não vou contratar nenhum profissional, né? Então, eu não vou comprar esses materiais, porque hoje ainda não consigo fazer. Legal. E hoje seu público principal está onde? Em alguma região particular? Você não tem problema com questão da região? Então, Mamba, a parte de projeto eu consigo atender o Brasil inteiro ou até fora. Eu já fiz coisa para os Estados Unidos, fiz coisas na Austrália, sem estar lá. Claro. Então, a parte de projetos eu consigo atender todo mundo. Quando o cliente fala, Karen, eu preciso fazer uma reforma, eu preciso fazer uma obra e eu quero que você tenha esse acompanhamento, aí eu preciso que seja um pouco mais regional, né? Então, eu consigo atender aqui a parte do interior de São Paulo, né? Então, Itu, Sorocaba, essa região, né? Jundiaí, Campinas e São Paulo. Né? Então, esse raio, assim, é o que eu consigo atender quando precisa ter essa parte de gerenciamento, muito do acompanhamento da obra. Quem são os principais parceiros para você que podem te ajudar a chegar em novos clientes? Parceiros, para mim, eu acredito que todos que são da construção civil. Então, desde marceneiros, engenheiros, a Santa Rita Reveste, todas as pessoas que trabalham com essa parte da construção, né? Porque a gente acaba tendo essa troca, muitas vezes o cliente procura eles para fazer uma coisa, precisa de um arquiteto, ou às vezes o cliente me procura e precisa de um profissional né? E também corretores, então imobiliárias e tudo, são aqueles que estão vendendo terrenos, por exemplo, lá no início do negócio, né? Exatamente. É muito legal, muito legal. Vou fazer agora uma pergunta escondida aqui. Tem algumas. Pode descontrair um pouquinho, pega aí uma. Vamos pegar essa. A mais escondidinha. Vamos ver o que saiu aqui. Espero que a resposta não seja matemática ou artes. Tá. Eu acredito que não. Mas qual foi sua pior nota na escola? História. Matemáticas. Não, mentira. História. Então, assim, na faculdade, História da Arte, péssima. E na escola, História e Português, para mim, também era muito difícil. Então, acho que, assim, todas as que são de humanas, para mim, eu sempre apanhei muito. E o número? 0? Não chegou a tanto? Não cheguei a tanto, mas acho que eu tirei uns 2, assim, né? E as pessoas na sua casa, que eram da parte de arte também, eles como reagiam a essa situação? Os meus pais em si, eles sempre foram muito tranquilos quanto a isso. Eles sempre me deram muita liberdade, mas ao mesmo tempo muita responsabilidade. Então, assim, tudo bem, você tirou 2, e o que você vai fazer agora? Então. Entendeu? Então, assim, mas sempre deixaram a responsabilidade para mim. Então, eu mesma ia atrás para poder estudar, ver o que estava precisando, fazer um trabalho extra, alguma coisa assim, para poder resolver a situação. Tá. Né? E a Karen mamãe é igual? Com as notas? Ainda não tenho muitas notas, Mas... Não, mas eu vejo que eu tenho, assim, uma certa dificuldade, eu até comento com as minhas amigas, meu marido e tudo, na parte do ensinar, porque assim, eu vou explico 1, explico 2, explico 3, aí não foi, aí eu falo, melhor eu sair e vir outra pessoa, porque senão eu vou brigar, entendeu? Entendi. Mas essa parte de notas mesmo, eu acho que eu vou ser meio como meus pais, sabe? Vou dar a responsabilidade na mão delas. Que é uma coisa que depois você vê que é bom para você também, né? Sim. Ter sido assim. Sim. Eu acho muito legal. Karen, essa câmera é para você falar para as pessoas onde te encontram. Eu quero fazer um projeto. Eu entendi que vou comprar um terreno, eu quero fazer com a Karen. Ou eu quero uma reforma no meu escritório. Fala para eles, por favor, os seus contatos, onde que você está mais acessível. Bom, gente, hoje eu estou na cidade de Itu, aqui no interior de São Paulo. Mas você pode me achar pelo Instagram, que é o @karensperling.arc.
ou pelo celular, que é o 11 99452 8920. E é isso. É isso. Hoje é isso. Muito obrigado, Karen, por estar aqui. Mamba. Sempre bom saber de coisas assim. Eu não imaginava que para comprar terreno precisava de um arquiteto. Pois é. Não imaginava. Muitas vezes até reconheço, eu mesmo falava, mas arquiteto é o mesmo desenho. Exato. E aí a vida vai te ensinando que não é assim. E você tem que aprender uma coisa que eu acho muito importante, que é a valorização do profissional. Sim. Eu acho que esse é um ponto fundamental para parcerias, para o sucesso de qualquer negócio, né? Então, eu acho que a arquitetura, inclusive, hoje, para mim, é uma das alternativas que eu coloco na mesa de conversa com meu filho. Sim. Ele está com 14 anos e eu falei já para ele, cara, você tem habilidade para desenhar, você é muito bom em matemática e você é muito criativo. Exato. Hoje você passou umas confirmações aí que depois a gente vai conversar com ele, porque é uma base. Então, eu te agradeço muito por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. E espero que as conexões surjam, que tudo seja de bom sempre no seu trabalho. Muito obrigada, Mamba. Prazer estar com vocês. Nosso encontro será na próxima oportunidade. Tchau, tchau.